Deixa comigo, Fabrício, que agora eu vou falar pro pessoal tudo que eu separei pro vídeo de hoje. Gente, a gente vai falar sobre o Neymar, que ontem fez um forte desabafo por meio de suas redes sociais por conta da sua ausência no jogo de ontem contra o Mirassol. Vamos falar também sobre o Leonardo Jardim, que vem exigindo reforços no Flamengo. Vamos falar também sobre um desfalque importantíssimo pro jogo do Cruzeiro e Flamengo hoje. Vamos falar também do Botafogo, que foi eliminado ontem na pré-Libertadores e agora vai jogar a Sul-Americana. E tem muito mais. Tá vendo só o tanto de notícias que eu separei pra vocês? Então vamos fazer o seguinte, enquanto a nossa vinheta roda, você vai deixar seu like, você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, porque aqui no Central do Esporte é vídeo novo todo dia, aos meio-dia, com as principais notícias do futebol para você. Então, roda a vinheta, produça! Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte. Você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? O Tricolor anunciou ontem oficialmente a contratação de Roger Machado, com contrato válido até 2026. E não teve descanso, o Roger já comandou a primeira atividade à tarde no CT da Barra Funda. Além dele, chegou toda a sua comissão técnica, como o preparador físico Paulo Paixão, que também já passou pelo Inter junto com o Roger Machado. E espia só as primeiras palavras do professor ao desembarcar no aeroporto. Roger, tudo bem? Te perguntar um pouco da sua sensação, né? Você anda acompanhando a repercussão da torcida e um pouco do que você pensa a respeito desse novo desafio. A minha sensação é de muita felicidade, muita alegria, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo, né? E estou muito motivado, né? Estamos todos muito motivados com essa oportunidade para fazer um grande trabalho. Roger, você pega o time na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o que isso já pode ser um adianto para o seu trabalho? Não, é importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato e não tão boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade a um trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas. Gente, o torcedor não vai precisar esperar muito para ver o novo estilo de jogo de Roger Machado no São Paulo. O Tricolor vai jogar amanhã contra a Chapecoense. Torcedor tricolor, você acha que Roger Machado é o nome certo para assumir o comando do São Paulo? Ou você preferia um treinador com outro perfil, um treinador com outro estilo de jogo? Comenta aqui embaixo. Galera, o Neymar usou ontem suas redes sociais para desabafar sobre críticas após sua ausência no jogo de Santos contra o Mirassol ontem pelo Brasileirão. O Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi ontem lá no interior de São Paulo para observar o craque de perto, mas o que ele viu foi um desfalque por dores musculares. Nos bastidores, gente, a informação é que o Neymar passou maior parte do tempo nas últimas semanas em trabalhos físicos e só voltou ao campo no último domingo. Uma rotina de recuperação, né, gente, que ainda preocupa para a sequência do Brasileirão. Se liga no desabafo do jogador por meio de suas redes sociais. Vamos lá então, já que muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo, e não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? Caraca. É muito difícil agradar todo mundo. E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece que tá do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse né, a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser. Nossa senhora. Tenho que ter saco pra aturar vocês, viu? Agora eu quero perguntar pra você, torcedor do Santos,
fã de futebol, com esse histórico de lesões, o Neymar ainda deve ser o camisa 10 do elenco de Carlo Ancelotti? Deixe nos comentários. E o Clássico Mineiro saiu das 4 linhas e virou caso de polícia. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que está investigando as imagens da pancadaria generalizada no último jogo da final do Campeonato Mineiro, que aconteceu nesse domingo. E o número impressiona, né, gente? Foram 23 expulsos, é o recorde de expulsões em um único jogo da história do futebol nacional. Os investigadores estão usando os vídeos das transmissões, os vídeos de celulares de torcedores para identificar possíveis jogadores que escaparam do cartão vermelho na súmula do árbitro da partida. O caso será enviado ao Ministério Público e, em caso de denúncia, os envolvidos vão ser enquadrados no artigo 201 da Lei Geral do Esporte por promover tumulto ou incitar violência. E a pena, gente, ela é muito séria. Ela pode dar até 2 anos de prisão, além de multa. Galera, vocês acham que essa punição para os jogadores envolvidos no tumulto deve ficar só no tribunal esportivo, ou esses jogadores realmente devem pagar criminalmente na justiça comum? Deixe nos comentários. O comando do Mengão mudou, mas a carência é a mesma. O Leonardo Jardim mal chegou no Flamengo e já avisou a diretoria que o clube precisa de um novo centroavante. Mas olha só, a estratégia usada vai ser bem diferente da que Felipe Luiz planejava. Galera, antes o foco era em nomes como Caio Jorge, Richarlison, Castellanos, mas o alto investimento no Paquetá travou o orçamento. Agora, com o Jardim, o Flamengo vai parar de apostar em nomes óbvios. Galera, agora com o Jardim, o Flamengo vai parar de apostar em nomes óbvios e vão começar a usar o departamento de scouting. E o prazo é curto, viu? O Flamengo está de olho no mercado interno para contratar destaques dos estaduais até o dia 27 de março. Até lá, o técnico avisou que vai se virar com o que tem, né, gente? Além do Pedro, o Leonardo Jardim falou que vai usar nomes como Bruno Henrique, o Wallace mais centralizados. Galera, mas o checkmate mesmo deve vir só na segunda janela. O reforço de peso que o Leonardo Jardim quer deve vir só na segunda janela com um investimento pesado. Mas a pergunta que fica é: será que o elenco atual vai aguentar o tranco até lá? Nação, vocês acham que o Flamengo realmente deve buscar nos estaduais esse reforço? Ou o Flamengo deve dar chances para o Wallace, para meninos mais jovens da base? Comenta aqui embaixo. Falando sobre o Flamengo, hoje é dia de Brasileirão e hoje vai ter Cruzeiro e Flamengo lá no Maracanã às 9h30. E o clima no Cruzeiro ainda é de festa pelo Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro chega no Rio de Janeiro com uma lista imensa de desfalques e ainda sob pressão, né? Pra quem não lembra, o Cruzeiro é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro atualmente. Será, galera, que o campeão mineiro vai conseguir conter o campeão carioca? Ontem à noite foi divulgada mais uma ausência no elenco do Cruzeiro para o jogo de hoje. O artilheiro Caio Jorge está fora do jogo. Ele sofreu um trauma no pé direito no clássico contra o Atlético e sequer viajou para o Rio de Janeiro. E o problema é que o reserva imediato de Caio Jorge também está machucado. Bruno Rodrigues continua no departamento médico. A vaga no ataque, galera, então deve ficar ali entre Chico da Costa ou com o jovem Neiser Villarreal. Mas não para por aí, gente. O sistema defensivo do Cruzeiro também deve vir todo remendado. O lateral William está suspenso por conta do jogo contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão. E o cão de guarda, né, o El Perro, Lucas Romero, como a gente falou ontem, está com uma lesão na costela após o clássico de domingo. Ou seja, o time vai perder muita força de marcação. Quem deve entrar no lugar de William deve ser o Fagner. E lá no meio, o Matheus Henrique deve assumir a vaga de Lucas Romero. Fracasso total no Nilton Santos. O grito de time sem vergonha ecoou lá no estádio do Botafogo ontem e não foi à toa. O Botafogo está eliminado da Libertadores de forma precoce e o sonho da glória eterna novamente vira o pesadelo da Sul-Americana. Eu vou contar pra vocês agora
todos os detalhes desse jogo de ontem. Galera, a derrota por 1 a 0 é o castigo da falta de eficiência do Botafogo. O alvinegro até teve a bola, pressionou e finalizou. As mexidas de Anselmi não tiveram efeito nenhum, não funcionaram. Galera, e agora o Botafogo cai para a Sul-Americana e é um cenário totalmente diferente do que a diretoria planejou, tanto esportivamente, tanto financeiramente. O sorteio da Sul-Americana vai acontecer agora, no dia 19 de março, lá em Luque. Agora eu quero ouvir de você, torcedor alvinegro, de quem foi a culpa dessa eliminação? Do técnico Anselmi, da falta de pontaria do elenco do Botafogo, ou o elenco do Botafogo é curto, é limitado para jogar uma Libertadores hoje? Comenta aqui embaixo. O Carlo Ancelotti estava na arquibancada ontem para olhar o time do Santos e quem brilhou foi ele, Gabriel Barbosa. O Santos buscou um empate heróico contra o Mirassol e o destaque foi ele, o camisa 9 do Santos, Gabigol, sob os olhares do técnico da seleção brasileira. Galera, o primeiro tempo foi todo do Mirassol, o time da casa dominou, aproveitou os vacilos da zaga santista e abriu 2 a 0 com Negueba e Igor Formiga. O Santos parecia inofensivo, errando muito passe bobo, sofrendo muito na criação. Parecia que a noite ia ser de vexame pro alvinegro novamente. Mas no segundo tempo a estrela brilhou. O predestinado fez 2 gols. O estreante Oliva, né? Guardem esse nome. Deu um lançamento espetacular para o Gabigol diminuir e não parou por aí. Pouco depois, pênalti pro Peixe, Gabigol bateu com aquela frieza de sempre e deixou tudo igual, 2 a 2. O Mirassol ainda tentou pressionar no fim, mas o poder de reação do Santos falou mais alto, 2 a 2, um empate que querendo ou não foi com gostinho de vitória para a torcida santista. Galera, vocês acham que o Gabigol vai recuperar o futebol dele do tempo de Flamengo, do tempo de estreia pelo Santos? O que vocês acham? O Milan tá em cima, mas a joia do timão quebrou o silêncio. O volante André, de apenas 19 anos, finalmente falou sobre proposta milionária da Itália que balançou os bastidores do Corinthians no fim do mês passado. Galera, apesar da pouca idade, o garoto mostrou uma maturidade de veterano, assumiu o sonho de jogar na Europa, mas o que ele falou vai deixar a Fiel muito mais tranquila. Aspas para André. Em relação a isso, eu sou muito tranquilo. Meu foco está 100% aqui no clube. Se eu fosse para lá, eu iria viver um sonho. Mas aqui eu também vivo um sonho. Foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, ainda mais pelo profissional, disse o volante em entrevista. Gente, mas a gente sabe como é o mercado, né? Realmente o André vem se mostrando cada vez mais promissor e essa tranquilidade dele valoriza o passe. Agora a diretoria tem que pensar se aceita os euros, né? Ou se vai continuar com o jogador para tentar beliscar algum título esse ano. Agora eu quero a opinião da Fiel. Vocês venderiam o André ou você acha que ele é peça fundamental para o elenco de Dorival Júnior? Deixe nos comentários. Galera, ontem a gente falou aqui um pouquinho sobre a pré-lista do Ancelotti da seleção, né? E a gente falou de nomes como Neymar, como Ryan, como Igor Thiago, que estavam na pré-lista dele. E ontem à tarde, alguns outros nomes foram divulgados e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Outros nomes divulgados foram Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o lateral direito Vitinho do Botafogo, os zagueiros Fabrício Bruno do Cruzeiro, Léo Pereira do Flamengo, Bremer da Juventus, o lateral esquerdo Alexandro do Flamengo, o volante Danilo do Botafogo, o meia do Cruzeiro Matheus Pereira, os atacantes Vitor Roque do Palmeiras, Caio Jorge do Cruzeiro, Endrick do Lyon, Ryan do Bournemouth e Igor Thiago do Brentford. E aí galera, o que vocês acham dessa lista de Carlo Ancelotti? Quais nomes vocês acham essenciais desses que eu citei pra você? Deixa nos comentários. E falando em seleção, o Rodrigo passou ontem por cirurgia após romper o ligamento cruzado e o menisco exterior do joelho direito. O sonho do Hexa para ele foi adiado. O procedimento foi feito pelo renomado Dr. Manuel Leis e felizmente ocorreu tudo bem e o prazo de recuperação vai ser de 6 meses a 1 ano. Nas redes sociais, Rodrigo mostrou força e postou:
Aspas para Rodrigo. Graças a Deus, correu tudo bem na cirurgia. Hoje começa uma nova história, nasce um novo Rodrigo. Estou pronto para passar por todo esse processo e viver as bênçãos de Deus na minha vida. Muito grato por cada mensagem de carinho. O Rodrigo, né, gente, vinha sendo o cara da seleção brasileira. Nos últimos 4 jogos contra Coreia, Japão, Senegal e Tunísia, ele foi titular em 3 jogos, guardou 2 gols e deu uma assistência. Com o corte confirmado, abre-se uma vaga desesperadora no ataque do Brasil, né, gente? E quem deve assumir a responsabilidade? O Neymar? Algum dos garotos que o Ancelotti pôs na sua pré-lista? Deixe nos comentários. Galera, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo sobre as notícias, suas opiniões, porque eu sempre fico de olho em tudo que vocês estão falando. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando, vídeo todo dia aos meio-dia aqui no Central do Esporte. Se você tiver a opção de hypar, hypa, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e o canal chega cada vez mais em mais pessoas. Não se esqueça também que a gente tem o nosso Instagram e lá é notícia a todo momento, em tempo real. O Instagram vai estar aqui na descrição, na página central do nosso canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!